Finalmente, uma mulher bonita aqui no estúdio. Sexóloga, não é? Desculpa, Rita. Não desculpa. faz mal. Esqueci-me. Não vai pôr, olha, vai apanhar na... Estavas aqui. Na petija. Está na altura de recebermos a nossa querida Vânia Belis. Uma salva de palmas para ela. Olá, Vânia. Olá, Muito boa tarde, bem-vinda. tudo bem? A Rita não te conhecia. Pois Estava não. muito curiosa para te conhecer. E ainda por cima eu trago logo uma coisa gira para a primeira vez da Rita. Oh yeah, conta. Então conta lá. Primeira vez da Rita, vamos a isto. Então diz. Bem, Eu por mim posso assistir de fora, na boa. Vieste bem eu venho munida, sempre bem fornecida, não é? Aqui com estas caixas todas da Control. Mas hoje vamos falar, e estamos na altura das férias, aparecem também os períodos de lazer, de divertimento. Há mais tempo, não é? E está mais calor, Calor, também. Está não é? mais calor. E costuma-se dizer que nesta altura, depois, quando a temperatura aumenta, também temos mais sol, por isso acabamos por ficar mais predispostos a estar com os outros. A fazer sexo, A queres fazer dizer? sexo. Hoje vamos falar de sexo oral. Sexo Pronto, oral, sexo ok. oral, que é sempre Ok. uma questão que as pessoas colocam e fazem muitas perguntas sobre o assunto, como é que se faz, como é que se consegue dar muito prazer ao nosso parceiro com sexo oral, pronto. E já falámos aqui É o tipo algumas de sexo que eu vezes. faço mais. Estou sempre a falar, mas depois não acontece nada. A questão é que há um facto muito interessante, é que se antes o sexo oral era considerado uma prática muito íntima e que as pessoas só faziam quando já tinham alguma intimidade, hoje em dia as pessoas chegam a fazer, os jovens chegam a fazer sexo oral até mesmo sem haver penetração pênis-vagina. Portanto, é quase como o preliminar. Por isso, há até alguns países que referem a prática de sexo oral quase como uma prática, entre aspas, que Corriqueira, previne, não é? por exemplo, Ok. a questão da gravidez, não é? Incentiva os jovens a ter práticas que Só não sexo permitem... oral? Há mais herpes depois, não é? Pois, mais doenças. temos essa questão dos herpes. Ou e de- sida mesmo também, não é? Pronto. Sendo que o herpes é, sem dúvida, uma das coisas mais chatas, porque a sida, apesar de ser transmissível através da prática de sexo oral, o risco é muito menor do que, por exemplo, se for uma penetração pênis-vagina ou penetração anal, não é? Ok. Mas nesse sentido, e porque, acima de tudo, as pessoas me perguntam muito como é que podem fazer para dar mais prazer. E eu penso que, já disse muitas vezes, quando estamos a falar das raparigas fazerem sexo oral aos rapazes, que não devem só cingir-se à zona do pénis, mas explorar todas as zonas ali à volta, que muitas das vezes são esquecidas, não é? Não Aqui é, atrás Rita? é só homens. A Rita, por acaso, abriu o programa logo a não se esquecer da zona à volta, que foi com uma grande palmada. Sem querer, foi não sem vou querer. dizer onde. João, porque há sempre, e se nós pegarmos na pornografia, existe pornografia muito específica só em relação ao sexo oral, nós temos, existe muita tendência que temos que colocar todo o genital dentro da boca como se fosse isso que desse mais prazer. Eu Estou com gosto. calor, meu! Mas, Calma, Rita, calma. mas, Então, é Não é direto, para fazer agora, fixe, é só falar. é Agora é só rápido, sim, falar, eu tá gosto. bem? mas do ponto de vista visual, efetivamente, para os homens, esse é uma forma interessante, não é? De verem Sim, a sim, sim, mulher conseguir, entre aspas, colocar todo o seu pénis na boca. No entanto, nós sabemos que existem outras formas, se calhar até mais gratificantes, como por exemplo, lamber à volta, usar a língua à volta da zona do pénis, dos testículos, do períneo. O períneo é aquela zona por baixo dos testículos em relação à zona anal. E há até pessoas que, sim, Que calcam isso para não... Não há uma forma de calcar. sim, uma estimulação na zona do períneo para retardar a para ejaculação. retardar, sim. Exatamente. Pronto. Agora, em relação às mulheres, Não falhar, não é? se nos homens o ponto mais importante não é só a zona não é só o pénis em si, mas toda o que está à volta também. Em relação às mulheres, também já falámos aqui da Deixa-me só, Vânia, antes de partirmos para as mulheres, essa história de os homens, em geral, serem um bocadinho mais obcecados com essa ideia que estavas a falar de ter o pénis todo Sim. na boca das Claro. mulheres. O que acontece? Essa obsessão não é um bocadinho só pelo facto dos homens, em geral, serem mais obcecados com uma coisa que é mais visual e Exatamente. estarem menos atentos àquilo que é o prazer sensorial? Sim, porque isso... E Até aí- no sexo isso se manifesta sim, também, não é? Sim, para os homens tudo o que é muito visual e se os homens conseguirem ter um campo de visão muito alargado é muito mais atrativo. Mas não é necessariamente mais, não dá mais prazer necessariamente, não é? Normalmente o que faz é com que vocês sejam muito mais rápidos. Os homens, quanto mais veem, mais rapidamente Exatamente. ejaculam, não é? Exatamente. Porque ficam tão excitados que depois têm dificuldade em se controlar. Yeah. Esse é um problema quando mostramos tudo ou quando optamos por práticas em que se consegue ver tudo. Por exemplo, quando o homem está por trás da mulher, que tem um campo de visão também mais alargado, tudo o que sejam práticas que o homem consiga ver mais qualquer coisa é algo que lhe pode precipitar o orgasmo, não é? Estimula mais. Pronto. No caso das mulheres, também já falámos aqui da importância, a maior parte das mulheres não gosta quando o homem coloca a língua dentro do orifício da vagina.
O homem pensa assim, se o pénis é para colocar dentro da vagina, então deve ser aqui que eu vou estimular no sexo oral. Sim. Não, a maior parte das mulheres gosta que o homem estimule na zona clitoriana. E o clitóris, penso que também, quem não sabe, é aquela coisa que sai vai descobrir, não é? É uma estrutura pequenina que existe por cima do orifício da vagina e que é uma espécie de uma cartilagem e que costuma aumentar quase para o dobro quando as mulheres excitam. Há pessoas que dizem que é como se fosse um pequeno pénis, mas não é um pequeno pénis, é uma Isso é um bocado assustador pensar dessa maneira. Não é? Mas há muitas pessoas que acham isso, que o clitóris é um pénis que não evoluiu. Pronto, são estes... Porque aumenta mesmo também, não é? Aumenta muito também. E é muito grande para dentro, não é? Exatamente, porque a estrutura clitoriana não é só aquilo que nós observamos cá fora, ele tem também a ligação à parte do interior da vagina. Mas estavas a falar acerca das mulheres em geral não gostarem que o homem introduza a língua na parte mesmo da vagina, mas isso é necessariamente menos prazeroso do que apenas o clitóris? Normalmente as mulheres preferem que o homem introduza qualquer coisa, por exemplo, os dedos, enquanto estimula a mulher na zona clitoriana. A zona clitoriana é muito gratificante, depois acompanhada com estimulação adicional, ou penetração, seja com os dedos, com o pénis não vai dar, não é? Exato, portanto, seja com um vibrador, um dildo, poderá ser mais gratificante, mas nada como abordarem isso com os parceiros. Mas, e porque o sexo oral... Mas não é uma regra também, não é? Não, isso depende sempre... E já diz a tradição, enquanto houver língua e dedo, não há que meta medo. Exatamente. Mas e agora, eu trouxe uma surpresa, e tendo em conta que é a primeira vez da Rita, não é? Também para falarmos aqui de uma gama específica que o Control tem para o sexo oral, que são os preservativos com sabores. Eu vou fazer aqui uma partida com a Rita. E vou lamber preservativos. Vais colocar esta venda na Rita. Vai ele lamber. Colocas a venda na Rita, Rita. Só tu colocas. Eu ponho. A ti própria. E podes ir dormir agora que eu faço o resto do programa. E agora vamos dar à Rita coisas na boca para ver se a Rita adivinha o sabor e o cheiro. Língua para dentro, são Rita. Preservativos que têm, além de terem cheiro, têm sabor, ok? Ok. Língua para dentro, é só cheirar. Ai, que susto. Olha que é grande. Cheira Hã? maçã. Vamos lá ver. Será maçã? É maçã. É maçã? Não. Não é? Alfazema? Vamos experimentar outro. Outro. Ok. Isto é menta. Isto é menta, fácil, não é? É com... Ok, sim. E este igual, vamos ver. Este é chocolate. Este é fácil. Boa. Ok. Então, e o outro, e o amarelo? Então o amarelo é pêssego. Ok. Pêssego. Agora temos que ter em conta uma coisa. Normalmente o homem coloca o preservativo, a mulher faz sexo oral por uma questão de proteção, não é? O sexo oral deve haver alguma proteção, caso os parceiros também não se conheçam muito bem. Portanto, mas no caso de ser ao contrário, o homem também poderá abrir o preservativo e colocar em frente da vulva da mulher e lambê-la por cima do preservativo. Ok? Portanto, é uma coisa para experimentarem a dois. E de preferência com preservativos de sabor, não é? Com sabores. E para isso, e porque estamos aqui com as férias à porta, nós vamos ter aqui um passatempo controle e vamos oferecer lá para casa um kit especial composto por uma embalagem de preservativos de chocolate, uma embalagem de preservativos destes sabores que vimos aqui e um lubrificante. Com todos? Esse Fusion são esses três? O chocolate, o menta e o pêssego. Ok. E depois ainda levam uma embalagem extra de chocolate. Estamos na Páscoa, não é? Não são óbvios. Exato. E para isso só para tem... a madrinha, não é? Para o padrinho. Para o namorado, não é? Uma alternativa às Também amêndoas que engordam os ovos. Exatamente. E então, para E o isso, que é que é preciso fazer? Têm que só os primeiros 4 a escrever para o finalfeliz.cc@gmail.com. Só tem que dizer os sabores que estão nestas embalagens. Está bem? Nós Os primeiros acabámos de 4, dizê-los. Vamos dizer. Pronto, É fácil. Nós acabámos de dizê-lo, é mesmo muito fácil. Só tem que ser rápidos. Podem também enviar um e-mail para o mesmo endereço para te fazer qualquer pergunta sobre qualquer tema, não é verdade, Vânia? Qualquer tema. Pronto, estes agora ficam aqui. Eu gosto de chocolate. É muito agradável. E o Rita, queres fazer mais alguma pergunta? Não sei. O lubrificante tem exatamente também o mesmo aroma. Eles, além de cheirarem, mesmo, por exemplo, a chocolate, também têm um sabor muito agradável, que é uma coisa que normalmente as pessoas referem não gostar de preservativos por causa do cheiro, do látex, não é? Aqui está uma alternativa para quem realmente incomoda o cheiro. Esses preservativos não são exclusivos para fazer sexo oral, podemos usá-los para fazer sexo Podem tirá-los, normal. Vamos imaginar aquelas pessoas que têm algum receio do seu cheiro ou
não é? Há pessoas que têm dificuldade em relação até ao próprio corpo, não é? Primeiro lavem-se, é a primeira, Pronto, não é é? importante a questão de higiene. Sim, há pessoas E que são depois obcecadas podem com sempre esse tipo de optar coisas. por um preservativo diferente, nem que Ok. seja para quebrar um bocadinho a monotonia. Exatamente. Fica a dica, Vânia, muito obrigado por teres vindo Obrigada. Não se aqui. esqueçam de concorrer. Fica também a dica deste passatempo que está a decorrer no e-mail. Podes relembrar o e-mail, por favor? finalfeliz.cc@gmail.com. Ok, todas as dúvidas também podem ser enviadas para lá, porque a Vânia responde a todas. Muito obrigado, Obrigada, Vânia, mais Obrigada, uma boa vez. Páscoa, Prazer. boas Muito férias, boa Páscoa. divirtam-se. Obrigado. Obrigada.